coragem de seguir em frente, apesar do medo. Você já ouviu algumas pessoas no seu dia a dia expressarem essa frase? Ou talvez você já teve que seguir em frente, apesar do medo? O que significa, dentro do olhar sistêmico, a palavra coragem? A quem está ligada essa palavra? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal, no perfil do Instagram, mas também temos o canal do YouTube, tem o Facebook, e tem outros canais do TikTok também. E o tema da última semana, agora do mês de agosto, continuando a falar sobre o desbloqueio da prosperidade financeira, desbloqueio do fluxo financeiro. Inclusive, para mim está sendo bastante desafiador este mês, em todos os sentidos. Inclusive, neste momento aqui, até o fato de sentir-se sozinho, sozinha, falando sozinho, defendendo não é ideologia, defendendo um estilo de vida que existe, que a gente tem provas, mas que a maioria da sociedade, a maioria dos seres humanos normais, não conseguem ver, não conseguem sentir ainda, e por esta razão desconfiam, têm medo e excluem, rejeitam tudo que é algo novo. Então, quem tem coragem de continuar seguindo em frente, apesar do medo, apesar do que a sociedade, do que os resultados temporariamente, apesar dessa travessia, uma travessia das noites escuras da alma. Quem de nós, católicos, que frequenta um pouco o catolicismo, quem de nós já não ouviu aquela música Noites Escuras da Alma? Então, eu posso dizer sim, que sim, é muito desafiador suportarmos, aguentarmos firme, atravessar o túnel, atravessar as noites escuras da alma, os desafios que o dia a dia nos apresenta, e você ter coragem de ser diferente do tradicional. Não, isso não significa maltratar, não significa você julgar, inclusive, quem pensa diferente, não significa condenar quem continua no medo, mas principalmente ter compaixão. Ter compaixão, primeiro, de você mesmo, de você mesma. Ter compaixão do tempo, da jornada evolutiva de cada ser humano. De cada ser humano que você conhece, na sua jornada, que talvez até por alguns momentos caminho, por alguns quilômetros você caminha
com essa pessoa ao seu lado, no seu grupo, com essas pessoas no seu grupo. Porém, quando chegam aqueles momentos, que você começa a perceber o incômodo, o desconforto, por não acontecerem mudanças, porque você precisa de fatos novos, de mudanças na sua vida, mas para essas mudanças acontecerem é preciso mudanças internas, mudanças na sua forma de olhar para a vida, mudanças desde tudo. Mas é preciso, o que eu percebi, o que a gente tem provas o tempo todo, é preciso ter muita coragem de ser diferente. Porque você vai ser julgado, você vai ser rechaçado, você vai ser debochado. Vão fazer muita piada de você. Isso é o script natural de quem segue dentro da mesmice. Todos os grandes líderes mundiais, os grandes inventores de coisas novas, todos os Thomas Edison, Bert Hellinger, Freud, Jung, quantos líderes, inventores, pessoas inovadoras da história da humanidade, quem de nós já não sabe, foram taxados de loucos, de fora da caixa. Alguns morreram. O próprio Nikola Tesla morreu. Tem tantas histórias, né? Morreu porque ele incomodava muita gente. Até hoje, muitos detentores do dinheiro. Então ele precisou ser eliminado para não incomodar muito mais, né? E assim segue a história da humanidade. A história da humanidade é muito... Tem coisas lindas, maravilhosas, que nós admiramos muito. Esse final de semana foi um final de semana super intenso para mim. Vivências, altas emoções, mas ao mesmo tempo eu pude observar muito como funciona a manipulação da mente humana. Como funciona a trajetória e principalmente a concorrência entre religiosidade, entre manipulações de clientela, até para a religião, para as religiões, né? Então, julgamento só vai doer mais, mas sim o conhecimento liberta. Quem aprende não depende. E coragem, a palavra coragem, apesar do medo, a palavra coragem é o oposto do medo, não é? Então, mas a palavra coragem, dentro da nossa programação como humanos, desde que nós fomos concebidos, gerados, criados, 0 aos 7 anos, a palavra coragem, eu quero perguntar para você agora,
ela se remete mais ao que dentro da tua história familiar. Quem na tua família você via ou vê como a pessoa mais corajosa, que saía à caça e trazia comida para casa? Quem era? Quem foi? Ou quem continua sendo? A figura materna ou paterna? Como era isso? A grosso modo, dentro do olhar sistêmico, das constelações sistêmicas familiares e da reprogramação biológica, nova medicina germânica, a biologia humana, a fisiologia, tipo, a estrutura física, a biologia, nos mostra que o macho, o masculino, não que ele tenha que ser somente esse, mas biologicamente o corpo masculino é mais estruturado e o instinto masculino é mais corajoso por natureza. E o instinto masculino é um instinto de proteção, de proteção do clã, proteção da família, do grupo. É um instinto que pega, é um instinto natural de foco, atitude, ação, defesa, pá, né? Tipo assim, o homem, por que o homem, muitas mulheres reclamam, falam assim, porque o meu pai ou o meu cônjuge não tem sentimentos, parece que ele não tem sensibilidade, ele não lembra das datas. O que a gente até escuta meu cônjuge não sabe nem, tem muitas piadas, não sabe nem que ano de escolaridade o filho dele está estudando. Pequenos detalhes, quer dizer, grandes, mas ao mesmo tempo que são detalhes mais femininos, que é acompanhar o filho, mas isso não é regra geral. Nunca vou falar que são regras, mas são coisas diferentes de foco que um homem, que o macho foca e que a fêmea foca na criação do seu clã, na sobrevivência do seu clã. Por quê? Porque geralmente o macho ele está focado no geral, na defesa do clã, na sobrevivência do clã. A sobrevivência, em primeiro lugar, hoje, atualmente, exige dinheiro. Não só hoje, mas desde sempre. Mas, claro, exige comida. A primeira coisa é comida. Daí a casa, a cerca, a proteção desse clã, a sobrevivência desse clã. Essa é a primeira e o foco principal do macho, né? Do instinto natural de sobrevivência da espécie. Eu nem precisaria explicar isso aqui. Entretanto, a minha missão, a minha tarefa, o meu propósito é a expansão da consciência de cada um de nós, principalmente de quem está pronto. Porque cada um no seu tempo evolutivo. Né? Mas se você está atravessando uma fase, na verdade a gente sempre, todos nós sempre estamos expostos aos desafios todos os dias. Só que tem épocas que esses desafios são um pouco mais leves e outras épocas mais monstruosos, mais pesados, maiores, não é mesmo? Quando você
se sente muito amedrontado, angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa, sem coragem, muitas vezes até sem coragem de sair da cama, e fica lá remoendo e se refugiando, talvez até muitas vezes nos finais de semana, na cachaça, em festanças, tudo, claro, é preciso festa, é preciso família, é preciso relacionamentos. Sem relacionamento é muito difícil o ser humano sobreviver. Agora, tudo que passa de um limite, de um certo limite, é preciso olhar. Do que eu estou me refugiando? Do que eu estou fugindo? Mas onde que eu quero? Qual é a minha linha de raciocínio? Onde eu pretendo chegar? A coragem, ela está muito conectada à figura pai. E aí? O seu pai foi um homem perfeito? O seu pai, a sua figura paterna, foi uma figura, ou é uma figura de coragem, de proteção, de super-herói, que você pôde confiar 100% do tempo? O seu pai, ele representou e representa para você, principalmente a figura de super-herói, que você pode confiar em 100% do seu tempo, principalmente da sua infância? Ou o seu pai foi um ser humano, e seres humanos são imperfeitos? Qual é a imagem que você carrega? Qual é quais são os sentimentos que despertam em você quando você fala, quando eu cito a figura pai na sua história de vida? Como foi isso? Então, essa semana nós vamos refletir, vamos pensar um pouco sobre a figura paterna e como as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas, as nossas dores, mesmo que camufladas, escondidas, inconscientes, o quanto elas podem estar bloqueando o fluxo da nossa vida financeira. Ah, mas eu tenho que ir lá mudar meu pai, eu tenho que ir lá falar para ele, e se ele não estiver mais vivo, o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? O que eu faço? Existem recursos para a reconexão com a força criadora de tudo que eu sempre falo. Existe uma força criadora de tudo que porém que passou por seres da espécie humana e chegou ao seu pai e à sua mãe, que passaram a vida para você. E quando esse encanamento, esses ciclos evolutivos, essas memórias transgeracionais têm bloqueios, eles continuam alimentando bloqueios, que são mágoas, tristeza, constelação. A palavra constelação significa episódios que aconteceram na sua história e que, se você mesmo de forma inconsciente continua sendo leal às lealdades invisíveis, enquanto você não desbloqueia isso para você se conectar com o Criador, com a fonte criadora de tudo que no caso, a maioria de nós chamamos de Deus, porém,
Deus usou seres da espécie humana para que a vida chegasse até você. Para que a vida chegasse até mim. Então, o que é a minha tarefa, o meu convite para você? Venha olhar. Primeiro olhar, diagnosticar como está o seu relacionamento com essa figura, qual é a sua imagem interna com a figura pai, com a figura masculina, não só pai, porque depois, atrás do seu pai, também tem os seus avós, homens, avô paterno, avô materno, os bisavós e sucessivamente. Não é para ficar no passado, não é para culpar ninguém. Jamais vai ser. A constelação familiar jamais veio para condenar alguém, e sim para olhar com compaixão e soltar, liberar, cortar tudo aquilo que ainda nos prende, mesmo através da lealdade, as lealdades invisíveis, soltar, deixar você livre, leve, sem condenação, apenas com compaixão, liberando, soltando as amarras que te prendem e conseguir seguir em frente, apesar das imperfeições que os nossos pais, os nossos antepassados tiveram. Porque qual é o pai ou mãe que fica feliz em ver um filho sofrendo? Qual é o pai ou mãe que fica feliz em ver uma filha presa no medo, presa num relacionamento de aparências, apenas para se sentir pertencente? E hoje, o incrível que eu percebi é que até mesmo religiões que há décadas atrás eram extremamente fechadas para algumas verdades, já tiveram que se abrir, tiveram que olhar para uma nova forma de olhar para a vida, até para não perder clientela. Não é só isso, não é só no sentido comercial, mas é no sentido evolutivo da espécie humana. Não, jamais eu vou falar de separação, de que você tem que se separar, de que você tem que se divorciar. Porém, aparências, falta de consciência, falta de coragem de seguir em frente, falta de coragem de se libertar de muitas crenças limitantes que naquele tempo foi assim, era assim, mas que continuar infeliz apenas para manter aparências, por medo de ser julgado, será que você realmente está honrando o maior presente que você recebeu? Será que você está honrando a figura pai? Apesar das imperfeições do seu pai terreno, o seu pai humano? Essa é a reflexão de hoje. Não é reflexão religiosa. Eu quero é apenas linha de pensamento, linha de raciocínio, linha de percepções dentro de todo conhecimento e sabedoria que já existe disponível aqui para você. Comigo ou semigo, com Roseli ou sem Roseli, este conhecimento existe e está disponível para você. Existem milhares de pessoas já falando sobre isso. Já vivenciando essa nova forma de olhar para a vida. Porém, lógico,
Os monstros, os leões vão continuar os cachorros bravos vão continuar te atazanando, latindo do seu lado o tempo todo, para atormentar você. E aí? Você está pronta para seguir em frente, apesar do medo? Esse é o meu convite para essa semana. Última semana do mês de agosto. Vem para cá, vem para o nosso grupo VIP, chamado Desbloqueando o Fluxo Financeiro. E olhando para os bloqueios da sua vida, da minha vida, da nossa vida, como humanos que somos. E juntos nós nos tornamos mais fortes. Eu não é a Roseli que está criando moda. Eu apenas, diante das surras, diante das tijoladas que eu já levei da vida, eu fui buscar, eu saí um pouco fora da caixa, um pouco bastante, saí um pouco fora da um pouco bastante fora da caixa e fui buscar novas formas de olhar para a vida. E eu venho aqui compartilhar, porém você escolhe, você sente em seu coração, o meu convite é para você sentir no seu coração, no seu corpo, o que faz e o que não faz sentido para você, ok? Beijo no seu coração, uma excelente semana para você, para mim e para todos nós. E aí eu te convido, será que você está pronto? Será que você tem coragem de seguir em frente? De dar passos a mais, apesar do seu medo? Apesar das lealdades invisíveis? Será que você está pronto? Bora! Vem pra cá. Pode ter certeza, uma coisa eu te garanto, você não vai morrer. Você não vai pro inferno. Mas existe um mundo de novas possibilidades esperando por você. Já existem milhares e milhares de pessoas que já estão vivenciando essa nova forma de olhar para a vida e acolhendo com muita amorosidade tudo o que foi, toda a sua história, sua própria história, a história transgeracional, acolhendo com amor. Beijo no seu coração e até amanhã.